E aqui nos bastidores, a sua mãe falou algo pra mim que eu achei assim muito interessante, né? Eu quero até trazer aqui. Eu achei bem legal que a sua mãe falou assim que ela pergunta pra você, filha, você quer pregar? Isso aqui é o que você quer? Dando a você o direito a opção de falar, não, mãe, eu não quero, ó, eu não quero pregar, não é isso que eu quero. Eu quero estar em casa. Você tem na sua casa a opção de você, ó, mãe, não é isso. E você escolhe pregar, é porque de fato você leva isso a sério. Isso você já entendeu que é a sua vida, é o que você nasceu pra fazer. Com toda certeza, André. Com toda certeza, porque tanto que até hoje as pessoas me perguntam: Ana Júlia, você gosta mais de pregar ou mais de Ou cantar? de cantar. Pregar. Pregar porque pregação, ela para mim, ela queima no meu coração de uma forma muito forte. Porque como você falou, eu sim tenho a opção de dizer sim ou não. Eu tenho a opção do não, Sim. mas eu não escolho o não. Porque o altar, ele assim para mim, ele me restaura. Ele Uau, me quebra, ele me regaça todo, porque eu acredito que uau. quando a presença ela entra, ela não nos gloria, ela nos constrange. Sim. Então, quando eu tô no altar, é um momento que ali a gente é quebrado, é um momento que a gente é moído, é um momento que a gente reconhece as nossas transgressões, mas ali Cristo, ele nos faz um vaso novo, como em Jeremias 18, se não me engano, que Deus olhando e falando assim para Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro. E E lá te vi farei. Uau. o oleiro fazendo a sua obra. E eu vejo isso não apenas na casa de Israel, mas eu vejo isso no altar. Ele nos quebrando, nos moldando, mas fazendo de novo, restaurando de novo. Porque eu acredito, porque foi como você falou, quando o altar ele nos chama e quando a gente está apto para receber esse chamado, para receber essa proposta. Do E quando altar, a sim. gente vem, a gente agarra. E quando a gente quer, é impossível dizer não. É igual a Valesca canta, né? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção. E eu acho isso Uau. lindo porque é impossível dizer não. Sim. Não tem como dizer não pro chamado. Não tem como dizer não para uma obra missionária. Porque quando Deus ele nos chama alguém, por quê? Veja bem, Deus ele nunca vai botar um propósito no nosso coração que não tenha nascido do altar primeiro. Então, quando Uau. esse altar, quando esse desejo Uau. ele nasce no altar, Yes. não Já nasceu no tem. coração dele. Nasceu no coração de Deus, filho. Pode vir Sabalate, pode vir Tobias, pode vir Uau. Gesem. A obra, quando é de Deus, ela não pare, Yang. Não tem ninguém que pare. Por isso que quando o povo fala, ai, tira essa criança daí, bota ela uma boneca com um carrinho na mão. Gente, eu não me preocupo, por quê? Porque se Deus levantou, ele tem capacidade para sustentar, ele dá sustentabilidade do projeto, Yang. Sim. Quando Deus ele fala com Abraão, fala assim: Abraão, vou te fazer pai de uma grande nação. Uhum. Quando ele fala, vou te fazer pai de uma grande nação, Sara já estava em uma idade avançada. E quando ela gera o Isaac, ela não apenas gera, como tem uma gestação saudável, e te digo mais, ela amamenta. Porque Deus vai dar a sustentabilidade Do do projeto. projeto. Deus ele se responsabiliza pelos projetos dele, Yang. Deus ele se responsabiliza porque Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem, meu caro ouvinte, Pra para que que se se arrependa. arrependa. Deus quando ele promete, ele cumpre, não falha e o nosso dever é apenas confiar E descansar. e descansar. Ó, agora é um outro ponto pra gente concluir essa parte assim sobre a idade. É, qual é a sua opinião? Você já mostra ser uma jovem madura, se, né, o altar ele já está te forjando, né? Você está nesse processo de, a cada dia que passar, os anos que virão pela frente, a cada ano você vai ser forjada, vai estar mais apta, mais preparada, só que a gente percebe que você vive realmente isso é real, né? Porque você tem uma maturidade naquilo que você fala. Aí eu vou te fazer, por exemplo, uma pergunta, que essa pergunta, por exemplo, eu faria para um adulto, né? Faria facilmente para um adulto, mas é uma pessoa da sua idade, nem toda criança que tem a sua idade, nem todo pré-adolescente que tem a sua idade teria uma maturidade para responder essa pergunta. Que é com relação, por exemplo, qual é a sua opinião sobre a mensagem
de uma criança ou de um pré-adolescente. A gente fala assim criança e pré-adolescente porque é o que está no contexto, utilizando não só você, mas outros que a gente vê pelo Brasil. Sim. Qual é a sua visão, assim, por exemplo, com palavras, com temas, com assuntos que eles são mais para orientação a adultos, no sentido de, o que você acha, por exemplo, de uma criança ela pregar sobre casamento, uma criança ela pregar sobre adultério, uma criança pregar sobre dízimo, esses assuntos. Qual que é a sua visão? Você fala sobre isso ou você acredita que isso eu não falo? O que você pensa? André, deixa eu te falar um negócio. Eu vou falar pelo que eu vivi. Eu não sou casada, Uhum, nunca fui casada, mas um dia Deus ele me usou para exortar um pastor que estava em adultério e estava em cima do altar. uhum, Quando eu comecei a pregar sobre Davi, 1 uhum, Samuel 16, quando a unção de Davi, e ali eu pregando, ministrando, e ali Deus ele me usou para falar aquele pastor que estava em adultério em cima do altar. Então eu acredito que Deus ele possa revelar uhum. através daquela criança, daquele pré-adolescente, porque não é apenas sobrevivência. Não é apenas sobrevivência, mas eu acredito que Deus ele usa pessoas para exortar a outras. Eu acredito que Deus possa sim usar uma criança para falar sobre casamento, para aquele casal ali, para orientar e falar: olha, eu vi da parte de Deus aqui, e Sim, começar a falar. Eu sim. acredito que uma criança possa sim pregar sobre casamento, porque não é apenas sobrevivência, mas também base bíblica. A Bíblia nos dá base para falar sobre isso. Sim. Porque muitas pessoas, elas olham e falam assim: Ana Júlia, é igual eu falo, eu já preguei sobre Provérbios 31. Provérbios 31 é sobre mulher virtuosa, que acharás, o seu valor muito excede a de rubis. Então eu já preguei sobre isso, mas eu sempre falo, gente, eu não tenho base teórica. Mas eu tenho base bíblica para falar. Porque a Bíblia, ela se autorresponsabiliza. Porque quando eu falo, olha, Ana Júlia, você nunca foi casada, eu não tô falando pelo que eu vivi, eu tô falando pelo que tá na Bíblia. É Sim. Bíblia, base bíblica, sempre, a todo tempo, a todo minuto, a todo segundo. Bom, agora uma criança orientar um casal já seria um pouco difícil, porque aí nessa parte eu já acredito, porque ela nunca foi Sim. casada. Então, orientar eu acredito que não. Mas sobre pregar e falar sobre certos assuntos, divórcio, prega, casamento, Sim. traição, eu acredito que ele possa, porque a Bíblia nos dá essas bases, A entendeu? Bíblia, a Bíblia é o manual, né? Ela te dá Exato. o respaldo.